Se você curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho das notificações. Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades. A propósito, se gostar, deixa o like. Olá, meu nome é Ângela. Venho relatar o acontecimento que me ocorreu quando eu estava entrando na adolescência. Fato esse que me marcou por toda a vida. Prefiro não falar o nome da cidade onde isso aconteceu, para evitar alguns problemas. Porém, ocorreu no estado do Amazonas. Fazia 2 anos que meu pai tinha falecido, após contrair cirrose. Ele era um homem muito trabalhador, mas cultivava o hábito de beber todos os dias. Sempre que chegava do trabalho, ele pegava logo uma garrafa de cachaça e tomava 3 doses. Era um comportamento quase religioso, e mesmo com as repreensões e conselhos de minha mãe, não conseguiu parar, e isso lhe custou a vida. Para bancar os custos do funeral, minha mãe teve que vender a nossa casa, que era bem modesta. Porém, o valor obtido foi o suficiente para custear todas as despesas funerárias. Após esse ocorrido, fomos morar de aluguel. Minha mãe não tinha profissão, mas era uma dona de casa de mão cheia. E essa foi nossa salvação, pois logo ela conseguiu um emprego como empregada doméstica no centro da cidade. E assim conseguimos nos manter. O ano era 1998. Minha mãe já estava trabalhando há 2 anos. Ela conseguiu juntar uma boa quantia de dinheiro e finalmente conseguimos comprar outra casa. Pela quantia de dinheiro ser pouca, compramos uma casa mais afastada do centro da cidade, o que reduzia o valor, já que era longe de tudo. A nossa rua era nova e só tinham 3 casas, uma bem distante da outra. Nossa casa ficava no fim da rua, próximo a uma mata cheia de árvores grandes e densas. Nossa casa era mista. Haviam partes de alvenaria e também de madeira. O piso não era de cimento. Era um pouco elevado do chão e feito de assoalho de tábuas, o que deixava um espaço entre o chão e o piso da casa. Minha mãe, de início, não gostou de ver como o piso era. Afinal, ficava um espaço e podia acumular ratos e outros bichos. Mesmo assim, ela se conformou. Afinal, era melhor do que viver de aluguel. Eu tinha 13 anos na época e meu irmão Felipe tinha 8. Nossa mãe passava muito tempo no trabalho, então eu ficava tomando conta do meu irmão. Passávamos o dia brincando juntos e explorando as redondezas. Descobrimos um caminho na mata que levava a um sítio. Nesse sítio era cheio de árvores frutíferas, e vez ou outra eu e meu irmão íamos até lá roubar umas frutas. Raramente víamos o dono. Era um senhor que morava sozinho naquele local. No bairro que nos mudamos, por ser mais afastado do centro da cidade, tinha alguns rumores estranhos por aquelas redondezas. Volta e meia, surgia alguém dizendo que tinha se encontrado com um bicho muito feio na estrada. Até mesmo que esse bicho invadia galinheiros e atacava criações na região. Para mim, aquilo não significava nada, pois nunca tinha visto nada de estranho e já tinha passado da idade de acreditar no bicho-papão. Certo dia, minha mãe me avisou que precisaria ficar longe de casa por 3 dias. Sua patroa iria viajar e ela teria que ficar para tomar conta da casa. E nesse período teríamos que ficar sozinhos. Eu sabia fazer tudo dentro de casa. Minha mãe já havia me ensinado a como cuidar de uma, então não teria dificuldades com meu irmão. A quinta-feira chegou e minha mãe foi trabalhar. Antes de ir, me aconselhou a tomar conta de meu irmão, além de me avisar para não ficarmos de noite na rua, e me lembrou que não voltaria para casa durante 3 dias. Ela me deu um pouco de dinheiro para alguma emergência e já tinha deixado a comida pronta. Era só esquentar e já podíamos comer.
Fomos para a escola, e quando chegamos pela parte da tarde, almoçamos e ficamos brincando até escurecer. Quando a noite caiu, falei para meu irmão para irmos tomar banho e ir para dentro de casa. Meu irmão pediu para ficar um pouco mais, e por muitas súplicas eu concordei. Enquanto brincávamos, reparei com o canto do olho uma movimentação na mata, próxima à nossa casa. Me virei e olhei. Então reparei que tinha uma pessoa em pé nos observando. Como já estava escurecendo, não consegui ver direito quem era essa pessoa. Porém, assim que reparou que eu tinha notado sua presença, começou a se afastar e eu o perdi de vista. Logo, peguei meu irmão e mandei ele tomar banho. Fiz o mesmo e entramos em casa. Depois da janta, ficamos assistindo televisão. E depois de um tempo, o sono chegou. Eu desliguei tudo e fomos dormir. De madrugada, me acordei com muita sede e levantei para beber água. Olhei meu irmão e ele dormia profundamente. Fui para a cozinha e enchi o copo d'água e logo bebi. Quando estava voltando para o quarto, escutei latidos de cachorro no início da rua. O dono da primeira casa criava 3 cachorros da raça fila, muito grandes. Eles latiam de forma anormal, pareciam estar irritados com algo. Pouco tempo depois, resolvi voltar para o quarto e deitei novamente. Eu já estava quase dormindo quando escutei um barulho na porta da frente. Então fiquei em alerta, já que estava sozinho em casa com meu irmão. Eu me levantei e fiquei da porta do quarto olhando para a sala. Em frente à nossa casa havia um bico de luz que me possibilitou ver uma sombra em frente à porta. Seja quem for, estava de pé e não forçou a porta novamente. Ficou ali por alguns minutos e logo saiu caminhando ao redor da casa. Eu escutei passadas muito pesadas e uma respiração bem baixinha, que parecia ser muito cansada. E foi até a porta da cozinha, e forçou também. Felizmente, usávamos trancas de madeira nas portas da sala e da cozinha, o que as deixava bem seguras. Ficou por mais alguns minutos andando ao redor da casa. Depois de um tempo, deu de perceber que se afastou. Eu estava assustada, pois claramente aquela pessoa queria entrar na minha casa. Fiquei acordada a noite toda e só dei um cochilo já pela manhã. Quando acordei, olhei no relógio e já era 10h30 da manhã. Eu havia perdido a hora de ir para a escola e, consequentemente, meu irmão também, já que era eu que o acordava. Nós nos levantamos e eu fui esquentar nosso almoço, pois já era bem tarde. Pedi para ele não contar para a mamãe que tínhamos perdido aula, pois ela ia ficar muito furiosa. O dia se passou normalmente. Enquanto fazia as tarefas de casa, meu irmão brincava como sempre. O ocorrido da noite passada não saía da minha mente. Naquela época, telefones eram artigos de luxo. E em nossa vizinhança não tínhamos orelhões, já que o bairro era novo. Então não teria como eu entrar em contato com a minha mãe. Logo, a noite se aproximava. Botei meu irmão para dentro e fechei a casa antes de escurecer. Ele me perguntou por que eu estava fazendo aquilo, e eu menti para ele, que era para evitar que mosquitos entrassem na casa. Tomamos banho, e em seguida meu irmão pediu uma bola que ele tinha para brincar. Quando fui procurar a bola dele, percebi que estava embaixo da cama, e percebi também que tinham 2 tábuas soltas. Ignorei e entreguei a bola para ele. Passou um tempo e meu irmão cansou de brincar e pediu para ligar a TV. Estava passando um filme do Rambo no SBT. Meu irmão logo pegou no sono. Carreguei ele para sua cama e voltei para terminar de assistir o filme. Pouco tempo depois, eu ouvi barulhos do lado de fora da casa. Abaixei o volume da televisão e fiquei atento ao barulho. E eu percebi que de novo alguém estava andando ao redor da casa. O medo foi crescendo, mas também a minha curiosidade, pois seja lá o que for, fazia barulhos muito estranhos.
A respiração estava ainda mais pesada e tinha uma espécie de engasgado. Criei coragem e levantei, e fiquei espiando por uma das brechas de madeira da casa. Estava muito escuro, e eu só conseguia ver um vulto, e seja lá o que for, não se aproximava da luz. O tempo foi passando, e a pessoa continuava rondando a casa, e eu continuava seguindo, olhando pelas brechas da parede. Até que aquilo foi para frente da minha casa e se aproximou do bico de luz. Foi aí que eu pude ver claramente que não se tratava de uma pessoa, e fiquei apavorada. Aquele bicho era muito estranho. Estava de pé como um homem. Tinha um corpo muito peludo, braços muito longos, com garras bem compridas. As pernas pareciam estar ao contrário, com os joelhos invertidos. Ele babava muito e suas presas eram tão grandes que a boca não fechava direito. Peguei um susto quando vi aquele bicho e acabei tropeçando num tapete da sala. Para me segurar, me segurei numa pequena mesa, só que nisso acabei derrubando com o meu peso, e isso fez um barulho bem alto. O bicho deu uma espécie de rosnado, e eu percebi que aquilo começou a cheirar por debaixo da porta. E ele percebeu que eu estava lá. Ele gritou e começou a se jogar contra a porta. A força era tanta que sacudia a casa inteira. Com a insistência do bicho, a madeira que usávamos como tranca começou a ceder, e eu percebi que logo a porta viria abaixo. Com o barulho, meu irmão acordou assustado e veio chorando até mim, perguntando o que estava acontecendo. Enquanto isso, o bicho continuava tentando entrar. Então pensei comigo mesma, se aquilo entrar aqui, vai matar nós dois. A situação era complicada, pois estávamos sozinhos e isolados. Se saíssemos correndo, aquilo com certeza nos pegaria, e se ficássemos também. Foi então que me lembrei das tábuas soltas embaixo da cama, e pensei que talvez fosse um bom esconderijo. Peguei meu irmão chorando, e eu disse que precisávamos nos esconder. Fomos para o quarto e tirei as tábuas embaixo da cama e coloquei meu irmão lá dentro. No nosso quarto tinha uma janela. Eu deixei ela entreaberta. Afinal, aquilo já estava prestes a entrar na nossa casa. Se entrasse e visse tudo fechado, ia perceber que estávamos lá dentro. Se tivesse algo aberto, o bicho poderia pensar que tínhamos saído pela janela, e assim talvez teríamos uma chance de sobreviver. Então deixei a janela aberta e fui para baixo da cama. Entrei também no buraco, junto com meu irmão, e coloquei as tábuas de volta no lugar. Em instantes a porta da frente veio abaixo, e aquilo entrou e começou a andar pela casa, rosnando e gritando de forma assustadora, e exalava um fedor horrível. Meu irmão fez menção de gritar, e eu tapei a boca dele com a minha mão. Ficamos lá quietos e imóveis, e aquilo chegou no nosso quarto, e foi logo entrando, pois não havia porta. E aquilo começou a revirar tudo, tirando o colchão do lugar e afastando a cama. Claro, ele estava nos procurando. Após algum tempo, acho que ele percebeu que a janela estava entreaberta. Foi até ela, gritou novamente e pulou para fora. Ainda não tinha desistido de nos procurar. Ele ainda insistiu andando ao redor da casa, algumas vezes, sempre gritando e rosnando, até que pelo visto aquilo desistiu e foi se afastando, e nós ficamos embaixo do assoalho até o dia clarear. Quando amanheceu, saímos do esconderijo. A casa estava toda revirada e a porta derrubada. Só que ainda era sábado. Minha mãe só voltaria no domingo, então ainda estávamos sozinhos por mais um dia. Decidimos então ir até os vizinhos que moravam no início da rua. Eu pedi ajuda para mim e para o meu irmão. Contei que alguém tinha invadido a casa, só que não tinha visto quem era. O vizinho que criava os filas ainda foi lá e constatou que era verdade, e que não tínhamos condições de ficar em nossa casa. Ele então disse para eu pegar roupas para mim e para o meu irmão, e que até minha mãe voltar
poderíamos ficar na casa dele. A esposa dele nos deu de comer e nos tratou muito bem. Passou o sábado, então nada aconteceu. No domingo de manhã, minha mãe apareceu gritando na rua, perguntando se alguém tinha nos visto. O vizinho e sua esposa encontraram a minha mãe e falaram para ela que estávamos na casa deles. E contou para ela o que eu havia contado a ele. Minha mãe agradeceu por terem tomado conta da gente. Nossa mãe nos pegou e nos levou para casa, ou o que restava dela. Chegando lá, minha mãe perguntou o que tinha acontecido. Foi então que contei toda a verdade para ela. Ela não estava acreditando em nada, só que pela casa estava cheio de marca de garras, além de um fedor que não passava. Nossa mãe, então, vendo tudo aquilo, acreditou em mim, e desde esse dia nunca mais nos deixou sozinhos à noite, chegando sempre antes de escurecer. Só que depois daquela noite, graças a Deus, nada mais aconteceu conosco. Depois de uns meses do acontecido, o velho que morava sozinho no sítio apareceu morto. Seu corpo tinha sido encontrado sem roupa e cheio de furos de balas. Como a cidade era pequena, aquela notícia foi um choque. E desde então, avistamentos daquela fera nunca mais foram vistos ou falados. Depois de adulta, comecei a me interessar por esse assunto, lembrando do que me aconteceu. E após ouvir muitos relatos e descrições na internet, cheguei à conclusão de que aquilo que nos atacou só podia ser um lobisomem. Se você chegou até aqui, é porque gostou do nosso conteúdo. Então, se inscrevam no canal e deixe o like. Isso nos ajuda bastante. Porém, se você não se inscrever, cuidado! Algo pode puxar o seu pé hoje à noite, hein? Valeu, galera! Fiquem com Deus e tchau!